Sabe quando tu abre o catálogo do streaming e fica ali meia hora rolando pra cima e pra baixo tentando descobrir o que assistir, ler tudo que é sinopse de filme, mas acaba sempre reassistindo os clássicos? Eu sei muito bem como é isso, mas hoje isso não vai acontecer contigo. Eu sou Felipe Alencar, este é o Capivara Zumbi e hoje eu separei pra vocês uma coletânea aí com 19 dicas de filmes pra vocês assistir. Isso mesmo, 19, porque eu sou diferentão, escolhi um número quebrado aí pra deixar quem tem toque vai ficar bugado aí. Mas é isso, 19 filmes, tem suspense, terror, tem filme de apocalipse, enfim, tem pra todos os gostos. Então pega a pipoca, te ajeita no sofá e bora pra lista depois da vinheta. Dois irmãos se mudam para uma cidade litorânea na Califórnia e acabam tendo que lidar com uma gangue de vampiros que tá tocando terror lá na região. Essa é a premissa inicial do filme Os Garotos Perdidos, em inglês The Lost Boys. Só um parêntese, sempre que eu falo alguma coisa em inglês eu sinto como se eu tivesse, tipo, falando que nem o Rodrigo Góes, tá ligado? Whoa, look at him! Mas enfim, em Os Garotos Perdidos, os irmãos Michael e Sam se mudam com a mãe Lucy, que tinha acabado de se divorciar, para a casa do seu avô em uma cidade aparentemente calma. E ênfase no aparentemente, porque eles logo percebem que existem vários panfletos de desaparecidos colados nas paredes, além de uma pichação de A Capital Mundial do Crime. Bom, aparentemente o filme é inspirado nas cidades brasileiras, né, mas tudo bem. Os dois irmãos, tentando se enturmar, começam a se envolver com as pessoas da região. O Michael se aproxima de uma gangue de motoqueiros liderados por um cara interpretado pelo Kiefer Sutherland, que é o ator do Jack Bauer, quando era novinho ainda. Já o Sam, que é o seu irmão mais novo, conhece Edgar e Alan Frog em uma loja de quadrinhos, que se apresentam como caçadores de vampiros e alertam Sam sobre a cidade estar infestada por vampiros. Enfim, história vai, história vem. Eu não vou dar spoilers pra vocês aqui, mas eu não podia deixar de colocar esse filme na lista porque, apesar de ser um filme clássico com a temática de vampiros, ele não é muito falado aqui no Brasil, onde filmes como Entrevista com o Vampiro e Drácula de Bram Stoker ainda são bastante debatidos. Outra coisa importante é lembrar que a temática de vampiros estava em baixa antes do lançamento desse filme nos anos 80, mas após Os Garotos Perdidos, os vampiros foram cada vez mais se consolidando como ícones da cultura pop. No dia que eu gravo este vídeo, tu pode conferir esse clássico dos anos 80 na Amazon Prime Video, na Google Play Filmes e TV e na Apple TV, enquanto não sair do catálogo, é claro. Então assiste lá e depois nos conta nos comentários o que tu achou do filme. Agora me diz uma coisa, tu já pensou em ver um filme de terror slasher pela ótica do assassino? Mas tipo, com detalhes mesmo, acompanhando os planos dele, como que ele escolhe as vítimas, como que ele executa realmente o assassinato. Bom, em Por Trás da Máscara, o surgimento de Leslie Vernon, filme de 2006, acompanhamos um psicótico que sem dúvida está entre os membros de elite dos psicopatas de filmes de terror. Não só pela sua eficiência como assassino, mas também pelo seu profissionalismo e pela sua audácia. Isso porque o cara simplesmente chamou uma equipe para registrar o dia a dia dele. Basicamente o filme é como se a gente tivesse acesso VIP aos bastidores do mundo dos assassinos em série, dessa vez através dos olhos de Leslie Vernon. O longa adota um estilo de documentário bem found footage mesmo, enquanto acompanhamos uma equipe de cineastas que busca entender as motivações e métodos do Leslie, que deseja se tornar o próximo grande ícone dos assassinos. Inclusive, se vocês curtem aí filmes de terror found footage desse tipo que simulam um documentário com cenas realistas e tal, eu já fiz uma lista com filmes só desse tipo aqui no canal. Eu vou deixar um card aqui em cima e também nas telas finais, você pode clicar no link aqui e deixar carregando em uma outra aba para assistir depois que o vídeo de hoje acabar. É uma lista curta, rápida, bem objetiva, só com filmaços de terror found footage, então pode confiar. Mas enfim, voltando aqui ao Leslie, tipo, é isso mesmo, o assassino vai ali explicando como é que é o dia a dia da profissão dele, como se fosse, sei lá, super comum. Tipo, tem gente que trabalha no comércio, tem gente que é analista de RH, médico, tem gente que é dentista, eu sou assassino, vem cá que eu vou te ensinar como é que se faz. Ou seja, ele desvenda os segredos por trás da profissão, é meio que o que o Mr. M é pros mágicos, o Leslie é pros serial killers. Mas enfim, brincadeiras à parte, o bom é que o filme sabe desse absurdo e não foge disso. Tanto é que o tom do longa é um terror slasher barra comédia politicamente incorreta. Então ele brinca muito bem com esses elementos. E à medida que a linha entre ficção e realidade se desfaz, a equipe começa a perceber que os horrores que eles esperavam capturar nas câmeras podem ser mais reais do que eles imaginavam. E é aí que o filme deixa de ser só um found footage padrão e vira um slasherzão mesmo. E daí todo mundo que tá ali é pra fugir ou pra servir de vítima pro Leslie. É aquele negócio, piscou, morreu, foi pra vala, não dá pra vacilar. Até porque o cara é um assassino profissional, e é profissional em todos os sentidos dessa palavra. Como é um filme mais underground, é bem óbvio que vai ser difícil encontrar nos streamings, mas fica aqui a dica que de vez em quando, uma alma bondosa ou uma alma de um psicopata em potencial, vai saber,
consegue fazer o upload desse filme no YouTube de graça, totalmente sem pagar nada. Então pesquisa aí no YouTube o título Por Trás da Máscara, o surgimento de Leslie Vernon, que talvez ainda esteja disponível quando tu assistir este vídeo aqui. Beaten to Death, filme de terror australiano de 2022, é uma obra visceral ultraviolenta. Para ter noção, a tradução do filme seria algo como espancado até a morte. E na trama a gente acompanha o Jack, que logo no começo do filme parece que já vai cumprir a promessa do título, porque ele aparece sendo realmente espancado por um homem muito maior e irritado. A agressão ocorre enquanto uma mulher já está deitada mortinha ali no chão. Então o Jack consegue pegar e quebrar uma garrafa e contra-atacar antes de ser morto. Perdido em uma paisagem rural desolada e consumido pela terrível certeza de que a sua esposa realmente já foi assassinada, Jack parte em busca desesperada por ajuda. No entanto, o encontro do Jack com seu vizinho Ned não se revela uma salvação, mas o início de uma jornada ainda mais tortuosa, prometendo aumentar exponencialmente a sua angústia. A direção mantém um clima de violência inabalável na brutalidade que a história inflige no seu personagem Jack. Desde o momento em que somos apresentados ao protagonista, até o último minuto, o sofrimento físico a que ele é submetido é absurdo, e pode até embrulhar o estômago de algumas pessoas. A narrativa segue umas quebras de linearidade para tentar criar um desejo do público de entender o que está acontecendo, por que aquela violência toda. E na minha opinião, acaba funcionando bem. E é justamente por isso que boa parte da experiência de assistir esse filme é ir descobrindo aos poucos os motivos. E por isso os spoilers acabam por aqui. Infelizmente, esse é mais um filme que ainda não chegou nos catálogos dos streamings brasileiros. Influencer, lançado em 2022, é um filme de horror e mistério que aborda as redes sociais. Além disso, o filme teve aprovação de 96% dos críticos na época do seu lançamento. Não que os críticos saibam alguma coisa, mas eu também recomendo esse filme, então presta atenção aí que eu vou te falar. Na trama, uma influenciadora digital vai a uma viagem turística na Tailândia, vivendo aquela vida de experimentar comida nova, visitar lugares paradisíacos, enfim, aquela vida diferenciada e que o Pablo aqui do canal tá super acostumado porque a vida do rico é muito diferente. Enfim, apesar dessa vida mansa, ela tá sempre reclamando de uma coisinha aqui e ali, ela faz os posts dela nas redes e tudo mais, mas quando ela percebe que o passaporte dela foi roubado, aí sim as coisas começam a ficar tensas, e ela passa a ter motivos reais para reclamar. Com uma narrativa eficiente que explora a futilidade do imediatismo que as redes sociais instauraram na nossa sociedade, além de um vazio de conteúdo relevante de influenciadores, né, que pouco ou nada produzem, mas que ganham milhares de seguidores e admiradores, simplesmente porque postam fotos e vídeos ostentando um estilo de vida ou até mesmo produtos de alto custo e valor, o filme consegue sim usar o tema das redes sociais como elo central da trama, ao invés de apenas um elemento secundário que serviria de isca para os espectadores assistirem a obra. Aqui a gente tem realmente toda uma construção em volta desse tema, com um roteiro de thriller e aspectos de terror e terror psicológico que funcionam muito bem e que fazem dessa obra, na minha opinião, uma das melhores opções da lista do vídeo de hoje. Vou parar por aqui para não dar spoilers demais, mas no dia que eu assistir vídeo, infelizmente o filme não está disponível nos streams brasileiros, mas sempre há formas de encontrar nos mares da internet se você souber como navegar neles. Um necrotério esconde segredos perturbadores em Play Dead, Os Bastidores da Morte. Filme de terror e thriller psicológico lançado em 2022. Chloe é uma jovem estudante de criminologia que vive na casa de seu falecido pai. Ela é informada de que o seguro de vida do pai foi invalidado e de que vai rolar a cobrança de uma hipoteca. Para piorar, o seu irmão cometeu um crime e as evidências que podem incriminá-lo estão trancadas em um necrotério. A Chloe então precisa encontrar uma forma de entrar no necrotério antes que a polícia chegue lá para coletar as provas, e assim ela vai conseguir salvar a pele do irmão criminoso se tudo der certo. E assim, falando sério, eu sou filho único, eu não sei como é que é ter irmãos, então eu quero que vocês que têm irmãos respondam aí nos comentários se vocês fariam isso pelo irmão de vocês. Você arriscaria a sua vida num fucking necrotério pra proteger um irmão merdeiro que vacilou? Eu quero saber isso, se você salvaria alguém da família a todo custo ou não. Tipo, pô, o cara vacilou ou a mina vacilou, tem que pagar as consequências. Responde aí nos comentários que eu quero saber. Vai dar treta isso aí, é caso de família, quero só ver. Voltando ao filme, a narrativa começa com uma vibe meio Homem nas Trevas, sabe? Aquele filme que os malucos tentam invadir a casa de um cego, que é praticamente uma versão mais adulta e aterrorizante de Esqueceram de Mim. Bom, agora eu quero saber como é que vocês acham que a Chloe vai fazer pra entrar no necrotério? Já ouviu aquela expressão, se fazer de morto pra passar bem? Pois então, ela finge que tá morta, e é claro, os detalhes eu vou evitar aqui pra você não pegar spoilers mais pesados. Mas assim, dando um spoilerzinho de leve, mas que não compromete tanto porque tem muito do filme ainda, lá no necrotério, a Chloe descobre que o legista tá usando o local como fachada para tráfico de órgãos. E ao descobrir que a Chloe não tá morta, ele inicia uma perseguição aterradora contra ela, provando que os mais aterrorizantes seres não são os mortos, mas sim os vivos. Fica a dica. E com essa frase dramática, eu me despeço do resumo desse filme, claro, sem esquecer de dizer que hoje ele está disponível na Apple TV e na Amazon Prime Video. E também dá para alugar no YouTube. Assiste lá e depois nos conta aí o que você achou nos comentários. Extinction, traduzido no Brasil como Apocalipse,
É um filme de terror com pegada pós-apocalíptica lançado em 2015. Na trama, um vírus se espalhou rapidamente na Terra, obrigando a população a procurar abrigos em zonas de quarentena. Em uma dessas jornadas até uma dessas zonas, um ônibus militar é atacado pelas vítimas desse vírus, que inicialmente aparecem como zumbis comuns que a gente está acostumado a ver em filmes e séries e tal. É aí que Patrick e Jack conseguem evitar que a pequena Lou, filha de Emma, seja devorada. Quase uma década depois, a história agora se passa em um inverno implacável e Patrick e Jack são vizinhos, mas eles não se falam por causa de mágoas de um acontecimento envolvendo Emma no passado. Lou, que antes era uma bebê e agora já é uma criança mais grandinha, ficou com o Jack, que se tornou seu amigo e mentor. Mas tudo muda drasticamente quando, durante uma busca por provimentos, Patrick é atacado por zumbis, que dessa vez estão mais perigosos, mais bestiais, bem mais fortes, sem conseguirem enxergar e com uma capacidade auditiva extrema, algo que lembra em alguns pontos as características dos bichos lá do filme Um Lugar Silencioso, caso vocês já tenham visto. Enfim, o novo contexto agora faz com que os vizinhos sejam obrigados a juntar forças para sobreviver. Aí tu me pergunta, mas é filme de zumbi, mais um, vale a pena mesmo? Eu te respondo, vale. Um dos principais pontos positivos desse filme é o roteiro, que foca bem no desenvolvimento dos personagens, ao invés de ficar botando zumbi toda hora na tela. Além disso, o roteiro é polido, ele é bem prático, ele não fica explicando coisas desnecessárias. A gente não fica sabendo a origem ou as explicações sobre como os zumbis surgiram, e de fato isso não acrescentaria muito à proposta do filme. Enfim, o que eu posso dizer sem dar spoilers? Olha, eu diria que é um bom filme, é uma história que, apesar de ter essa temática de zumbis, que é uma temática batida, ainda assim consegue ser muito bem utilizada aqui nessa história. E no dia que eu gravo este vídeo, o filme está disponível na Apple TV, então tu ainda tem uma chance de ir lá assistir. Então aproveita, assiste lá e depois nos conta aí nos comentários o que você achou. Antiviral é um filme de terror e ficção científica lançado em 2012 e dirigido por Brandon Cronenberg. O diretor, inclusive, foi co-vencedor, ao lado de Blackbird, do prêmio de melhor primeiro longa-metragem canadense. Nessa história, somos imersos em uma sociedade que se destaca pelo culto obsessivo às celebridades, resultando em comportamentos bizarros por parte dos fãs e na cobertura de mídia, o que não é tão diferente do que ocorre no nosso mundo real. Mas o que torna essa história peculiar é a intensa obsessão pelas doenças que afetam as celebridades, a ponto de algumas pessoas estarem dispostas a pagar uma grana alta para adquirir essas doenças. É uma loucurada total mesmo. Claramente o filme usa e abusa de críticas ao comportamento das pessoas, e nesse cenário bizarro, as empresas de alto luxo responsáveis pelos transplantes de doenças tomaram medidas rigorosas para preservar os direitos de reprodução dos vírus que utilizam. Por meio de manipulação, conseguiram eliminar os elementos que permitem que as doenças se propaguem entre indivíduos, transformando essas enfermidades em exclusividades para aqueles que as adquirem. É tipo um sistema anti-pirataria, só que para doença. Mano, é muita loucura, e o filme fica cada vez mais bizarro e interessante, e é justamente por isso que eu vou parar por aqui, na esperança de que essa sinopse / resumo que eu acabei de dizer aqui seja o suficiente para despertar a curiosidade de vocês. Afinal, não seria tão legal assim eu te contar o filme todo aqui. Vai lá, procura o filme, assiste e depois nos conta nos comentários o que tu achou. Mais um que infelizmente não tá em nenhum streaming brasileiro no dia que eu gravo este vídeo. E agora, Piranha. E calma, eu não tô tentando te ofender, nem ofender um parente teu, relaxa aí. Eu tô falando do remake clássico lá da década de 70, que apesar de ser uma galhofada sem limites, se tornou um clássico dos filmes B. E é um sucesso tão grande que ganhou remakes. Inclusive, hoje eu vou falar do remake de 2010, conhecido também como Piranha 3D, porque ele foi lançado nos cinemas em 3D e teve todo um puta marketing em cima disso. Neste remake, as férias de primavera se tornaram um rio de sangue quando um tremor subterrâneo libera centenas de peixes pré-históricos e carnívoros no Lago Victoria. Uma polícia local, Julie Forrester, junta forças com um grupo de desconhecidos para destruir as criaturas vorazes, na tentativa de salvar os banhistas. De forma geral, Piranha 3D tenta dar novos ares à estrutura clássica do primeiro filme, e pode-se dizer que, de certa forma, ele acerta bastante. Primeiro porque o filme não se propõe a ser mais sério do que deveria ser, e a produção desde o começo demonstra estar consciente da sua estrutura paródica, voltada para o humor com um terror que avacalha geral do nonsense. Cheio de situações absurdas, mas também divertidas e bem intensas. Com cenas que são cômicas, grosseiras, repugnantes e aterrorizantes ao mesmo tempo, esse remake usa as piranhas assassinas como protagonistas de um excelente terror ecológico. Outra vantagem é a falta de interesse dos produtores em esconder as piranhas para causar suspense. Aqui não tem nada disso. Exageradas e bizarras, elas estão a todo instante devorando humanos displicentes. O filme tem 1h30 de duração e no dia que eu gravo este vídeo está disponível para assistir na Amazon Prime Video, mas sempre se lembre que os catálogos podem mudar. E agora esse eu acho que é o filme mais diferentão da lista de hoje. Seeking a Friend for the End of the World. No Brasil,
Procurando um Amigo para o Fim do Mundo. Filme de drama cômico lançado em 2012 com Steve Carell, o nosso eterno Michael Scott do The Office, e a Keira Knightley, que também conta com um baita de um currículo. Na trama, um meteoro nomeado Matilda vai colidir com a Terra dentro de 3 semanas. Dodge, um tranquilo vendedor de seguros, é abandonado pela esposa, mas tenta manter sua rotina de vida, indo normalmente para o trabalho apesar de todo o caos e destruição à sua volta. Então ele se encontra com a sua vizinha Penny, que está triste por ter pedido seu último voo para a sua cidade natal para ver seus parentes. Ela entrega para ele uma velha correspondência que o carteiro havia entregado em sua casa por engano. Dodge então encontra na correspondência uma carta de Olivia, uma menina que Dodge gostava na época da escola, dizendo que ela havia se divorciado havia 3 meses e que estava com saudades dele. Quando arruaceiros invadem o seu bairro queimando e destruindo tudo, Dodge e Penny saem da cidade juntos para encontrar Olivia enquanto o fim do mundo se aproxima. Bom, eu acho que esse filme pode sim fugir um pouco da vibe que vocês devem estar esperando, mas como eu sempre digo, eu busco trazer propostas diferentes para vocês também, então essa é a minha justificativa. Por enquanto o filme está disponível na Amazon Prime, na Google Play Filmes e TV, na Apple TV e para alugar no YouTube. Meus queridos capivarescos e capivarescas, chegou a hora de dar aquele like pro canal e se inscrever caso não seja inscrito ainda. Eu sei que ainda tem muita gente que acha que isso é frescura, que não impacta em nada, galera, é isso que faz toda a diferença, é por causa do like de vocês, é por causa da inscrição de vocês, que o YouTube entende que o nosso canal é de qualidade e aí ele passa a recomendar para mais pessoas e o canal cresce. Todo mundo sai ganhando, vocês ganham mais dicas e a gente cresce o nosso canal aqui. Aproveita, segue o Capivara Zumbi nas redes vizinhas também, que lá a gente tem conteúdo pocket, mais ágil para vocês que têm pressa e não aguentam assistir mais do que 1 minuto de vídeo. Então lá sempre tem dicas de filmes, de séries, de suspense e terror. Segue o Capivara Zumbi nas redes vizinhas. E tu pode também assinar o nosso clube exclusivo aí do Capivara Zumbi. Lá a gente tem lives, conteúdos bem específicos, exclusivos só para assinantes, e também a gente vai fazer aí uns emojis personalizados para vocês poderem usar. Dito isso, a equipe inteira aqui do Capivara Zumbi, eu, o editor, o Pablo, todos nós agradecemos muito a ajuda de vocês. E bora pro resto da lista de hoje. No filme Daybreakers, traduzido no Brasil como 2019, o ano da extinção, acompanhamos a história de um vírus que se espalha rapidamente pelo mundo, transformando as pessoas em vampiros descritos como imortais. Com apenas alguns humanos restantes para dar sangue aos vampiros, a extinção é um risco muito real para as duas espécies. E quando chega o ano de 2019, já não existe quase nenhum ser humano vivo para alimentar os vampiros. Agora, só uma opinião minha aqui, eu acho meio caído quando no título do filme tem um ano e acontece uma coisa muito significativa naquele ano, só que na vida real a gente sabe que não aconteceu, tá ligado? Tipo, 2019, o ano da extinção. Pô, mano, a gente já passou 2019 e a gente tá aqui ainda, tá ligado? Infelizmente. Ou tipo, 2012, o fim do mundo lá dos maias. Mano, aconteceu que, sei lá, teve desvio de verba, o evento foi cancelado e, de novo, tamo aqui até hoje. Mas enfim, sobre Daybreakers, eu acho que é até um pouco pior no sentido de que não tem 2019 no nome original do filme, sabe? Foi só na tradução que colocaram, na adaptação. Mas enfim, eu não teria colocado o filme aqui na lista se ele não fosse bom, então confia. Devido ao baixo suprimento de sangue humano, a vampirada começa a caçar os humanos restantes enquanto procuram por um substituto do sangue humano para prolongar sua existência. Isso porque no filme, se os vampiros não tomam sangue, eles se transformam em criaturas monstruosas, violentas e incontroláveis. Então, uma equipe secreta de pesquisadores descobre uma maneira de salvar a espécie humana, enquanto pequenas facções de humanos sobreviventes tentam reconquistar o planeta através da força. Eu diria que em termos de enredo, Daybreakers é parecido com Resident Evil, os jogos, tá? Não os filmes que são bem fraquinhos. Mas em ambas as histórias, os humanos têm que lidar com um vírus mutante, que se espalhou pelo mundo e que transformou a maioria dos humanos em criaturas que dependem dos humanos sobreviventes para se alimentar e sobreviver. Porém, em Daybreakers, os vampiros não são como zumbis, eles são inteligentes, eles tentam manter uma ordem política na sociedade, o que faz deles, na minha opinião, bem mais perigosos e poderosos também. Esse filme costuma entrar e sair de alguns catálogos de streaming de vez em quando, mas no dia que eu gravo este vídeo, eu não encontrei ele em nenhum streaming brasileiro. Mas... quem disse que isso é problema meu? Zoeira, zoeira, todo mundo sabe que existem meios alternativos de encontrar os filmes. E é claro que eu jamais falaria pra vocês que esse filme de vez em quando pode ser encontrado de graça no YouTube, porque alguma alma de bom coração upa ele lá. Filme Medo em Cherry Falls, lançado no ano 2000, um serial killer começa a procurar vítimas que sejam virgens. E é aí que os jovens da cidade têm uma ideia brilhante. Eles fazem assim, ó: vamos fazer uma festa aqui na cidade, que na verdade vai ser um surubão, aí todo mundo se come e não tem mais virgem na cidade, acabou o problema. E eu tenho que dar o braço a torcer, porque eu sempre falo que os jovens são burros pra caramba nesses filmes de terror, e é a primeira vez que eu vejo os jovens ter uma ideia brilhante, uma ideia realmente boa nesses filmes. Então olha, vamos bater palma. Nunca pensei que ia dizer isso, mas acho que a galera tá evoluindo. Enfim, na pequena cidade de Cherry Falls, na Virgínia, um psicótico assassino passa a atacar jovens virgens de uma escola secundária. E a filha do xerife da cidade, que é virgem, resolve iniciar sua própria investigação a fim de encontrar e capturar o assassino.
Eu não vou me demorar muito nesse filme porque, sinceramente, eu acho que ele é um dos piores aqui da lista, ele é bem pastelzão mesmo, mas tem uns plot twists bacanas. Isto é uma pessoa que curte filme slasher com suspense e que a gente fica tentando descobrir quem é o assassino e tal. Olha, até que não é uma pedida muito ruim não. É fraquinho? É um filme fraquinho, mas pode ser bem divertido mesmo assim. A cena lá da festa bacanal que eu citei agora há pouco não é a trama central do filme, ela apenas tá no filme. Então o roteiro tem bem mais coisa do que só aquilo, pode confiar. Infelizmente, este é mais um filme que eu não encontrei nos streamings, então tu vai ter que dar o teu jeito aí pra assistir. Em Alone, traduzindo no Brasil como Sozinha, lançado em 2020, acompanhamos Jéssica, que após perder o marido, parte em uma viagem de carro. Sozinha na estrada, ela é parada por um homem misterioso que sequestra ela. Algum tempo depois, ela até consegue escapar, mas na verdade era só o começo de um jogo cruel entre gato e rato em um cenário extremamente hostil. Apesar disso, Alone não é apenas um filme de perseguição em estradas. Na verdade, tá mais para um horror de sobrevivência. Ao longo do filme, os cenários mudam para outros ambientes e a Jéssica vai precisar de muita determinação se quiser sair viva, embora o roteiro pareça que odeia a mulher, já que não importa o quanto ela se esforce para escapar, o perigo sempre volta para perto dela. Ainda assim, Alone é um filme carregado com muita intensidade e adrenalina. Uma curiosidade é que o filme é dirigido por John Hyams, o mesmo que dirigiu as séries Z Nation e Black Summer, que são ótimas séries por sinal, e ele conseguiu repetir uma ótima direção nesse filme aqui também. Separado em capítulos e com um enredo bem dinâmico com altas doses de tensão, Alone é um filme eficiente de horror de sobrevivência que consegue prender a tua atenção, embora poderia ter um final um pouco mais bem trabalhado. No dia que eu gravo este vídeo, o filme está disponível na Amazon Prime Video, no Telecine e na Apple TV. Lake Dead, traduzido como Lago da Morte, é um filme de terror slasher e de suspense lançado em 2007. Na trama, 3 jovens descobrem que um avô que elas não conheciam faleceu e deixou como herança uma propriedade na beira do lago. Surpresas com a notícia, as garotas e um grupo de amigos decidem conhecer o local sem saber, obviamente, que estão indo para um caminho sem volta. Logo que chegam, uma delas é atacada brutalmente por 2 homens misteriosos que vivem na região. O xerife local surge para tentar acalmar o grupo, mas parece esconder alguns segredos. Então a galera tenta fugir dali, mas eles passam a ser caçados pela estranha família que habita o local e sente prazer com assassinatos, necrofilia e incestos. Enfim, o pacote completo da família bizarra de filme de terror. Agora, quais os motivos de tanta violência? Que segredos esconde o Lago da Morte? Pra tu saber, vai ter que assistir. Já adianto que não é nenhuma obra-prima, mas é bom, é legal, tem só 1h30 de duração e vale a pena assistir pelo menos uma vez. Só tenho que te dar 2 dicas aqui. Tá cheio de filme por aí com o nome de Lago da Morte, então tentem procurar pelo nome em inglês mesmo, que é Lake Dead. Dead de morto, tá ligado? Não de papai. Eu sei que a minha pronúncia também não ajuda, mas enfim. Não encontrei nos streamings, embora às vezes ele possa ser encontrado de graça no YouTube e dublado ainda. Então tudo depende se no dia que tu estiver assistindo esse vídeo, o filme ainda vai estar disponível ou não. E agora vamos entrar numa vibe mais vampiresca com Cronos, lançado em 1993. Estrelado pelo ator argentino já veterano do cinema Federico Lupi e pelo ator norte-americano Ron Perlman. Inclusive, esse é o primeiro de vários filmes que os 3 participariam juntos no futuro. Na história do filme, em 1536, um alquimista criou o Cronos, um objeto que concede vida eterna a quem o detém. Séculos depois, Cronos chega às mãos de Jesus Gris, dono de um antiquário, que dispara o mecanismo e causa uma grande transformação em sua vida. Esse é mais um daqueles filmes que traz pra pauta o tema da imortalidade, o que é bem comum em histórias envolvendo vampiros. Pra começar, que o objeto já dá ali pro tiozinho Jesus Gris uns upgrades no visual, tipo um botox instantâneo e tal. Adeus rugas, adeus olheiras. E olha, eu acho que eu também tô precisando de uns produtos desses, porque eu tô ficando com umas olheiras gigantes. Eu tô gravando esse vídeo aqui às 2h17 da manhã. E é isso que dá ter 3 empregos. Mas enfim, é claro que esses benefícios todos vêm com um preço, que é aquela sede de sangue básica. Afinal, como eu disse, a temática do filme envolve vampiros. E mais óbvio do que isso é que vai ter bastante gente atrás desse objeto mágico aí. O vilão vampiro e empresário Dieter de la Guardia quer um relógio para garantir a imortalidade. E quem sabe fazer uns comerciais de produtos para pele na eternidade, por que não? Sem dentes caninos enormes, mas com várias outras características cativantes dos vampiros, Cronos é um filme de horror com elementos dramáticos bem apresentados, bem no estilo Guillermo del Toro, e que foi um belo começo para esse cineasta que ainda mostraria ao mundo seu grande talento. Disponível atualmente em lugar nenhum, tu vai ter que dar os teus pulos aí para assistir. O próximo filme é sobre aquele teu sobrinho que chega na tua casa sem avisar, já vai abrindo a geladeira, vai mexendo nas coisas, vai pedindo pra jogar joguinho no teu celular. E o nome do filme é O Nascimento do Mal.
Mano, eu tô zoando, tipo, é claro que tem piazinho aí que é gente boa e tal, mas o nome do filme me lembrou esse tipo de situação, tá ligado? Enfim, O Nascimento do Mal é um filme de terror de 2022 que também é curtinho, tem só 1h30 de duração. E só pra explicar que o filme não tem nada a ver com o que eu falei antes ali, aquela brincadeira que eu fiz, e também não tem nada a ver com esse negócio de anticristo e tal, que eu imagino que é isso que tu tá pensando quando eu falei o título do filme, mas se liga que eu vou te contar agora. Na trama a gente conhece a Julie, uma jovem mãe que está prestes a se tornar uma expert em repouso na cama, e tu já vai entender o motivo. Ela e o marido Daniel decidem se aventurar em uma casa no campo que precisava de mais amor do que um programa de reforma de TV. E por que não? Eles queriam que tudo fosse perfeito para a chegada da sua pequena herdeira. E claro, para suas futuras aventuras em seu pedaço de paraíso campestre. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas a reviravolta acontece quando, após um acidente, o médico decide que a Julie deve abraçar o estilo de vida sofa-bound. Ou seja, do tipo que tu levanta só pra ir no banheiro, um banho rápido a cada 3 dias e olhe lá. E ela deve ficar assim nos próximos 2 meses. E é claro que se ela não seguir essas ordens, há um risco bem grande de parto prematuro, entre outros problemas. Agora imagina, a Julie tá lá sozinha naquela casa gigante e começa a ouvir barulhos e sentir presenças estranhas. Parece o enredo de um filme de terror, certo? E bom, é mais ou menos isso que acontece durante 1h30. Mas não se engane, a verdadeira estrela aqui é a atriz Melissa Barrera, que carrega o filme nas costas. Porque sério, tu viu que a premissa do filme é bem simples, a obra tinha tudo pra ser entediante, mas a atriz vai lá, ativa o modo Meryl Streep do repouso de cama do terror, e ela consegue salvar o enredo. Sério, brincadeiras à parte, ela dá um up muito forte no filme, a atuação dela tá realmente boa, mostrando como uma mãe traumatizada pode parecer incrivelmente cativante e crível. Suas expressões faciais e sua capacidade de interpretação adicionam profundidade ao dilema de Julie, que tá presa na cama por 2 meses, sem muito o que fazer, além de contar com uns minutos até a próxima ida ao banheiro. E no último ato do filme temos um desfecho muito bom de um terror psicológico eficiente e bem convincente, que entrega um pacote completo. Claro, eu não tô falando que é a mais nova, maior obra-prima do cinema de terror, longe disso, na verdade, mas olha, é uma ótima surpresa esse filme. O Nascimento do Mal está disponível atualmente na Amazon Prime Video, na Apple TV, na Google Play Filmes e TV e no YouTube para alugar ou comprar. O Enigma de Outro Mundo, cujo nome original é The Thing, é um filme de 1982, também de ficção científica e terror. E é mais um filme baseado em livros, se você tiver interesse, o nome do livro é Who Goes There. E com certeza é um dos filmes mais famosos com essa temática alienígena dentro do gênero de terror. O Enigma de Outro Mundo também é uma espécie de refilmagem de O Monstro do Ártico, lançado em 1951. A trama mostra o primeiro inverno de uma equipe de cientistas em uma base americana na Antártida. Já no início, a atmosfera de medo é palpável, principalmente pela música que cai como uma luva para gerar tensão em notas graves e semitons que criam apreensão e medo pelo que pode vir mais adiante. Em determinado momento, os cientistas encontram uma coisa, entre aspas, uma forma de vida extraterrestre, parasita, que assimila e depois imita outros organismos. Os exploradores são dominados pela paranoia e pelo conflito quando percebem que não podem mais confiar uns nos outros, e qualquer um deles pode ser a coisa. Kurt Russell interpretou o papel principal, na época ele era bem novinho inclusive, e estava acompanhado de um bom elenco com nomes bem conhecidos e que também mandaram muito bem nesse filme. De forma geral, pelo menos pra mim, O Enigma de Outro Mundo é daqueles filmes que prendem o espectador do começo ao fim e deixa a gente horrorizado em vários momentos da trama. Contando com uma ótima equipe de maquiagem e efeitos especiais e pouquíssimas falhas narrativas, O Enigma de Outro Mundo é sem dúvida um dos melhores filmes de terror com origem cósmica da história do cinema. Muito embora ele tenha sido duramente criticado em sua estreia, sendo chamado até mesmo de lixo por várias revistas críticas da época, pra vocês verem como os críticos muitas vezes não sabem de porra nenhuma. Tanto é que ao longo do tempo, quando começou a passar na televisão e tudo mais, O Enigma de Outro Mundo se tornou até um filme cult, de tanto que as pessoas gostaram. No dia que eu gravo esse vídeo, você pode assistir na Apple TV e na Amazon Prime, mas nunca se esqueça que os catálogos podem mudar, então não é garantia de que vai estar lá quando você for assistir. Seres Rastejantes é um filme americano de 2006 que mistura comédia, horror e ficção científica, escrito e dirigido por James Gunn em sua estreia na direção, na época ainda em que ele nem tinha assumido as cabeleiras brancas. Grant é um dos poucos empresários bem-sucedidos na pequena cidade de Weasley. Ele é casado e tem um profundo amor por Starla, embora ela não compartilhe de sentimento com a mesma intensidade que ele. Apesar disso, Grant leva uma vida de boa. No entanto, ocorre uma reviravolta completa após o seu encontro com Brenda Gutierrez, a irmã mais nova de sua ex-namorada. Durante um passeio sob a luz da lua, eles descobrem uma substância viscosa no meio da floresta, aparentemente proveniente dos destroços de um meteoro. De repente, essa massa ganha vida e se infiltra no corpo de Grant, tornando-o seu hospedeiro. Gradualmente, o ser alienígena assume o controle das ações de Grant, transformando-o em uma criatura sedenta de sangue e com a necessidade de infectar outros seres humanos. Galera, Seres Rastejantes é uma sátira que consegue te fazer rir, ter medo e sentir nojo, tudo em questão de poucos minutos. Com uma história despretensiosa que homenageia clássicos como A Bolha, de 1958, passando pelos icônicos filmes de zumbi do mestre Jorge Romero, dentre diversas outras referências. Em resumo, a gente está diante de um filme simples e sincero, criado por fãs e para fãs do gênero,
que promete proporcionar entretenimento descompromissado, e é justamente o que ele entrega. E é por isso que eu recomendo para aquelas pessoas que buscam diversão repleta de referências, cenas sangrentas, horror corporal, substâncias viscosas e, é claro, seres rastejantes. Atualmente o filme está disponível na Apple TV e para comprar ou alugar no YouTube. What Keeps Us Alive é um filme de terror psicológico canadense lançado em 2018, traduzido no Brasil como O que nos mantém vivos. Na trama, o casal Jack e Jules resolvem comemorar o seu primeiro ano de casamento fazendo uma viagem para um bosque isolado. Que ótima ideia, nada pode dar errado. É irônico. Enfim, em certo momento, a Jules fica desconfiada quando a amiga de infância do Jack, chamada Sarah, explica que Jenny, uma garota que era amiga dela, acidentalmente se afogou no lago quando eles eram jovens, e expressa surpresa por Jack nunca ter mencionado isso. Enfim, galera, isso é tudo bem no começo do filme mesmo, e bom, como vocês viram, tem uma história aí sobre uma garota que se afogou no lago, e é por isso que ele se encaixa na temática do vídeo de hoje. Em linhas gerais, O que nos mantém vivos é um filme com um alto teor de desconforto psicológico, em que acompanhamos uma luta pela sobrevivência, e eu não vou falar aqui de quem nem contra quem. É bem importante eu falar o mínimo possível sobre esse filme pra você, porque cada informação que você pegue de antemão sobre essa história pode acabar prejudicando a tua experiência quando for assistir o filme. Então confia em mim, esse filme não é lá um dos melhores do mundo, eu diria até que ele é legalzinho, tem uns pontos de roteiro dele que eu acho bem fracos, principalmente quando certos personagens tomam decisões bem burras mesmo, tipo, a gente sabe que em filmes de terror os personagens já têm uma tomada de decisão altamente prejudicada, mas nesse filme aqui tem vezes que eles extrapolam isso. Ainda assim, vale a recomendação porque pouca gente conhece esse longa e ele pode sim ser do agrado da galera que curte filme de terror psicológico com uma pegada de sobrevivência. No dia que eu gravo este vídeo, eu não encontrei o filme em nenhum streaming, e eu sei que isso é chato porque muita gente não sabe se virar moda antiga, como faziam os maias, os astecas, e não sabe encontrar formas alternativas. Mas é isso, gente, o jeito é cobrar pros streamings adicionar mais filmes aí pra gente assistir. Enquanto eles não fazem isso, tu pode seguir as dicas visuais que o editor vai colocar aqui na tela, e assim tu não vai ter muitos problemas pra encontrar o filme na internet. A jovem Sarah tenta se encaixar numa pequena cidade espanhola para a qual ela se mudou nos anos 80. Numa noite de curtição com a sua amiga, ela acaba se deparando com uma garotinha na volta para casa. Essa é a premissa inicial do filme espanhol A Primeira Comunhão, lançado em 2022. Nessa noite, as jovens tinham ingerido bebidas alcoólicas e drogas sintéticas, e é depois disso que elas enxergam o vulto lá da guriazinha, vestida como se estivesse realmente pronta para sua primeira comunhão. Ao saírem do carro para averiguar, apenas encontram uma boneca antiga, que decidem levar consigo. Ótima ideia, né? Depois as pessoas reclamam que a inteligência de personagem de filme de terror é questionável, e eu não tenho nem como argumentar contra. Enfim, a partir daí, uma assombração chamada Marisol começa a aterrorizar os jovens na busca por seu brinquedo e enviar sinais em forma de manchas corporais naqueles que a incomodam. De forma geral, a gente sabe que o cinema espanhol tem se destacado nos últimos anos pelo grande número de produção de terror, como Hack e O Orfanato, por exemplo, entre outros, e A Primeira Comunhão parece ter uma premissa boba, mas pode acreditar, entrega muito mais do que isso, e é uma experiência que vale bastante a pena. Ainda que seja um filme simples em sua proposta, com alguns clichês e tal, o trabalho da direção entrega uma boa ambientação, apresentando elementos suficientes para entreter os fãs do gênero. No dia que eu gravo este vídeo, o filme está disponível na Paramount Plus, através da assinatura Premium da Amazon Prime Video, e também na Google Play Filmes e TV, e no YouTube para alugar e comprar. Então é isso, agora eu vou deixar aqui na tela outras recomendações de vídeos aqui do canal com dicas de filmes e séries de terror e suspense para vocês assistirem. Eu sou o Felipe Alencar, este é o Capivara Zumbi, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!